Hoje, conhecendo aqui o Laboratório Laser, produziu a primeira armadilha de íons no Brasil. Gente, sejam bem-vindos ao nosso novo laboratório. Quero mostrar para vocês, nós mudamos para cá recentemente, então ainda estamos reorganizando o equipamento, as mesas óticas, os criostatos, e nós vamos mostrar para vocês aonde que a gente fez esse trabalho, gerando essa nova técnica de produção de ânions e cátions frios e aprisionamento dessas espécies, tá bom? Então vou pedir aos meus colegas que expliquem a vocês mais detalhes. Rodrigo, por favor, explica pra gente aí como é que funciona a técnica de Mizu. Então, a técnica Mizu, que em inglês vem do inglês, que significa sublimação de matriz de isolamento, é uma técnica desenvolvida toda aqui na UFRJ, dentro do Instituto de Física. E ela é uma técnica que serve para obter feixes de átomos e moléculas frias. E ela é o primeiro passo para o processo de carregamento da nossa armadilha. Então, como que a técnica funciona? A gente está vendo aqui um pedaço do nosso aparato. Esse aqui é um criostato, tudo bem? Aqui dentro, a gente tem um substrato que está numa temperatura próxima de 4 Kelvin, 3 Kelvin, 4 Kelvin, por aí. Aí eu deposito lentamente um gás sobre esse substrato frio e gera um colchãozinho, uma casinha, uma caminha fria aqui dentro. Dentro dessa caminha, dentro desse colchão de neônio ou de H2, outro gás que você esteja interessado, a gente implanta os nossos átomos, as nossas moléculas, os íons que a gente tem de interesse. Feito isso, a gente tem o que é conhecido como matriz de isolamento. Eu tenho agora, dentro daquele colchãozinho de neônio, diversos átomos que eu quero estudar. Átomos, moléculas, ânions e íons. Agora eu chego no momento que eu vou aplicar o pulso de tensão e vou sublimar, vou vaporizar instantaneamente aquele colchãozinho de neon. Quando eu fizer isso, os átomos vão sair e os átomos que eu implantei dentro desse colchãozinho vão voar e você pode fazer o estudo que você quiser. No caso, no trabalho em questão, a gente fez esse estudo tentando aprisionar íons, ânions de lítio, ânions de hidrogênio, H-, prótons, H+, e aprisionar eles na armadilha de Penning, tá bom? Essa armadilha de Penning, quem vai falar mais para vocês é o Levi. Ô, Levi, explica pra gente aqui essa armadilha de Penning, como é que é? Então, como o Rodrigo comentou, nessa região próxima à Safira, como vocês podem ver nessa imagem, é onde ocorre a técnica Mizu. Após a sublimação da matriz de isolamento, os íons são guiados por meio de um campo magnético produzido por duas bobinas, uma bobina ao redor da safira e uma segunda bobina que fica nesse tubo, essa bobina, e eles entram dentro da nossa armadilha, que é uma armadilha de Penning cilíndrica. Ao entrarem na armadilha, ao entrarem dentro desse tubo, esses eletrodos, esses pequenos eletrodos cilíndricos, a gente aplica um potencial nesses eletrodos, impedindo que os íons escapem na direção do eixo desse cilindro. O campo magnético produzido por essa mesma bobina, que também é utilizada para guiar os íons, impede que os íons escapem da armadilha radialmente, e a gente mantém eles aprisionados por milissegundos e até segundos. Essa é a nossa armadilha, ela tem pouco mais de 20 centímetros, e olhando por dentro você consegue ver todos os eletrodos que são ligados eletricamente por esses fiozinhos. Gente, esse trabalho que a gente fez representa o desenvolvimento de uma nova técnica de produção desses íons negativos, os ânions, e íons positivos e elétrons a baixíssimas energias. Tá? E essa técnica é uma coisa nova mundialmente, e nós já temos perspectivas de uso dessa técnica para o estudo de hidrogênio frio, para colocar, por exemplo, hidrogênio na armadilha, do trabalho que a gente faz lá em Genebra, no CERN, que é a armadilha de anti-hidrogênio, estudo com anti-hidrogênio, e se a gente conseguir com essa técnica aprisionar hidrogênio na armadilha do CERN, copiando essa técnica daqui lá no CERN, a gente conseguiria então melhorar nossas medidas de comparação de matéria com antimatéria para além dos atuais 12 algarismos significativos.
Isso é um teste de uma simetria muito fundamental da física, chamada simetria de CPT. A gente tem perspectiva, tá? Começou a interação com o pessoal que faz testes quer medir massa de neutrino a partir do decaimento de trício. Então nós estamos em conversa com eles, tem uma reunião marcada para a próxima semana já. E a gente quer fazer formação molecular em condições típicas do meio interestelar, por exemplo, né? E tem, como é uma técnica, o que vocês acham? Né? E é importante a gente sempre lembrar que esse projeto, esse resultado que foi publicado, ele é uma demonstração do poder dessa técnica. Então a ideia também é a gente tentar aumentar nossa rede de colaboradores para novas possibilidades, coisas que fogem dessas ideias que o professor Cláudio já mencionou. E a partir dessa técnica, ela tem um caráter bastante geral, nós poderíamos estudar diferentes moléculas e íons, outros elementos, não só dentro desse escopo que a gente está imaginando, como hidrogênio, trício e outros elementos leves assim. Além do mais, tem aplicações em outras áreas também, como computação quântica, informação quântica, outras áreas de relevância mais atual também. E, além de tudo, é um excelente passo para a ciência nacional ter uma técnica, uma alta capacidade de aplicações e a primeira armadilha de íons sendo produzidas no Brasil. Esse trabalho começou durante a pandemia, né? O Levi, aluno do doutorado, foi quem estava mais presente no laboratório, mais jovem, né? E a gente vinha e a gente discutindo toda semana. Foi um trabalho bastante árduo até a gente chegar a esses resultados. Mas agora a gente tem diante de nós aí uma perspectiva muito ampla, porque é uma técnica que a gente sabe que ela é genérica, no sentido de que qualquer espécie atômico-molecular que possa ser feita pode ser realizada com essa técnica. A gente pode gerar íons de qualquer espécie da tabela periódica ou de moléculas, tá certo? Tanto positivos quanto negativos, para aqueles que existem, né? Tem íons negativos que não existem, né? E a gente já tem algumas áreas de aplicações, mas nós gostaríamos de convidar, né? Se você é um físico-químico, um químico, um biólogo que está interessado em uma certa área de aplicação, que acha que pode ter um benefício de uso, né, desses íons frios, por favor, nos contacte, porque nós estamos querendo convidar colaboradores, né, não só colaboradores de outros laboratórios, quanto alunos também, para ajudar a gente a desenvolver essa técnica completamente.